Olá, concurseiro! Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Brabo Concursos, o melhor canal de concursos aqui do YouTube. Eu sou o professor Kio, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e no vídeo de hoje vou trazer para você um tema de raciocínio lógico que tem caído bastante nos concursos, tá? Você vai encontrar diversas questões de várias bancas diferentes para praticar a respeito desse assunto. E óbvio que se você entender bem o conceito e praticar resolvendo muitas questões, você vai chegar muito confiante na hora da prova e vai possibilitar que você feche as questões de raciocínio lógico. Nós vamos falar sobre argumento, né? A famosa lógica de argumentação. Então já se acomoda bem aí para a gente começar a destrinchar tudo sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo e claro, se você achar que esse vídeo ajudou na sua preparação, que acrescentou para você, peço que você deixe um like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Bom, vamos lá, vamos começar a falar então de lógica de argumentação. Para a gente falar de lógica de argumentação, nós vamos começar falando de argumento, tá? Então, o que seria um argumento, tá? Um argumento seria aí um conjunto de declarações ou proposições organizadas de uma forma lógica e estruturada para você sustentar ou defender uma posição, convencer alguém ou apresentar um ponto de vista, tá? O objetivo de um argumento é fornecer razões, evidências ou justificativas para apoiar uma conclusão ou uma afirmação específica, tá? Então, um argumento, ele vai tentar convencer alguém, ele vai tentar fazer você chegar naquela conclusão, tá? Então, quando a gente for falar de argumento, a gente já vai ter algumas partes importantes aqui dele. Então, nós vamos falar de premissas, tá? Então, premissas é aquilo que nós vamos nos basear como informações, tá? A partir das premissas, nós vamos tentar chegar no que a gente tem, que é chamado de conclusão, tá? Então, um argumento é disso. A gente tem as premissas, né, que são informações, declarações que a gente tem ali, e a partir delas nós vamos fazer a inferência, que seria chegar, deduzir logicamente a partir daquelas premissas uma conclusão, tá? Então essa seria a estrutura aí básica de um argumento, né? Deixa eu aproveitar para limpar aqui, para a gente já falar também dos tipos que a gente pode ter de argumento. Você basicamente vai ter dois tipos. Um argumento ele pode ser válido, né? Ou ele pode ser inválido. Tá? Então é importante você saber os dois. Em alguns casos você vai ter que analisar com argumentos válidos, né, na sua questão, e em outros você vai ter que identificar argumentos que são inválidos, né? Então é bom que você saiba bem os dois tipos de argumento. Tá? Num argumento válido, sempre que você tiver todas as premissas sendo verdadeiras, você vai ter automaticamente a garantia de que a conclusão também vai ser verdadeira, né? Então as premissas sendo verdadeiras, você tem a garantia, né, é suficiente para dizer que a conclusão também vai ser verdadeira. E lógico, a conclusão ela tem que derivar, logicamente, ela tem que ser relacionada com as premissas, tá? Se a minha conclusão não tiver nada a ver com as premissas, isso nem é um argumento, tá bom? Então, para o argumento ser válido, nós temos que a conclusão, ela deriva logicamente das premissas. As premissas sendo verdadeiras, a conclusão automaticamente também é verdadeira. Já no argumento inválido, mesmo que você tenha todas as premissas sendo verdadeiras, você não tem condições de afirmar, não é suficiente isso para você garantir que você tem uma conclusão verdadeira, tá? Então, o fato das premissas serem verdadeiras não garante que a gente tenha uma conclusão verdadeira, e isso caracteriza um argumento inválido, tá? E vou trazer agora um tipo bem especial que aparece sempre nas questões, que é o silogismo, tá? Então, o silogismo, na sua estrutura, ele vai ter duas premissas e vai ter uma conclusão, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente comentar um pouquinho do silogismo, né? Que cai bastante aí nas questões. Bom, premissa 1, tem o seguinte, todos os seres humanos são mortais. Então, ele está relacionando duas classes aqui, usando até um quantificador universal, o todos, tá? Ele está falando, ó, todos os seres humanos são mortais. Então, os seres humanos automaticamente são mortais. Então, o conjunto dos seres humanos está dentro do conjunto dos mortais, tá? Então ele está relacionando, fazendo uma afirmação mais geral aqui. Já na segunda premissa, ele traz Sócrates é um ser humano, tá? Então ele vai agora fazer uma afirmação mais particular, ele vai pegar um elemento para falar, ó, o Sócrates, ele é um ser humano, tá? Então eu tenho um elemento ali dentro de uma dessas classes. Tá? Então, aqui ele já fez uma afirmação mais particular. E aí ele traz a conclusão deriva das premissas. Veja que ele está falando que logo, a conclusão dele é que Sócrates é mortal. Tá? Então, se Sócrates é um ser humano e todos os seres humanos são mortais, a conclusão é que o Sócrates é um mortal. Tá? Então, aí você vê uma estrutura clássica de um argumento válido, né? Nesse caso um silogismo, com duas premissas, e dessas duas premissas, da validade dessas duas premissas, você garante, então, que o Sócrates é um mortal. Você chega na conclusão também sendo verdadeira. Tá? Então, vamos passar agora para as questões para a gente ver como que aparece nas provas esse assunto.
Bom, vamos lá, vamos começar por uma questão da FCC, né, para a gente ver como é que isso é cobrado lá na hora da prova, né, como é que são as questões que você vai ter que enfrentar. Ó, a questão diz assim, considere verdadeiras as afirmações abaixo. Ele traz 3 afirmações. 1, se Alice vai ao teatro, então Beto também vai ao teatro. 2, se Beto vai ao teatro, então Carolina também vai ao teatro. 3, Beto não foi ao teatro. Nesse caso, dentre as afirmações a seguir, a única necessariamente correta é, vamos lá. Ó, nós temos então, primeira coisa, considerar verdadeiras as afirmações abaixo. Então essas 3 afirmações abaixo foram consideradas verdadeiras, tá? E aí nesse tipo de exercício, o que você vai fazer? Procura por aquela informação mais simples possível. Se tiver proposição simples, começa por ela, porque ali você já vai ter algo para se basear, tá? Então lá nós vamos pegar a terceira afirmação, que ela diz, Beto não foi ao teatro. Então eu já sei que o Beto não foi ao teatro. Tá? Se você olhar nas respostas, você vai perceber que não tem nada falando sobre o Beto, tá bom? Ali então, as alternativas todas vão trazer ou sobre a Alice ou sobre a Carolina. Então, o que você vai fazer? Começar pela proposição mais simples, porque ali você já tem uma informação que foi dada, tá? Ali a gente já sabe, sendo verdadeiro isso, eu já sei que o Beto não foi ao teatro. Agora, quando eu vou pegar uma outra informação e ela não é simples, por exemplo, vamos pegar a proposição 1. Ela fala, se Alice vai ao teatro, então Beto também vai ao teatro. Isso, sendo uma proposição que já tem um conectivo, nesse caso aqui eu sei então, é uma proposição, é uma condicional que a gente está usando aqui, o fato dela ser verdadeira, né, eu não tenho certeza ainda sobre as possibilidades que eu tenho para a sentença simples. Alice vai ao teatro e Beto também vai ao teatro, tá? Então aí eu tenho mais de uma possibilidade, porque se a condicional é verdadeira, você tem 3 casos possíveis, pode ser as 2 verdadeiras, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a primeira falsa e a segunda falsa, tá? Então tem essas possibilidades aí, então de cara não adianta eu querer ir direto numa condicional, tá? Agora, o fato de eu já ter uma simples e essa simples diz que o Beto não foi ao teatro, aí já dentro dessa condicional, perceba que é um C então, eu tenho que Beto também vai ao teatro, e isso eu posso dizer que é falso. Tá? Porque lá na terceira afirmação nossa, nós sabemos que o Beto não foi ao teatro. Se é verdade que o Beto não foi ao teatro, então aqui quando ele diz que Beto também vai ao teatro, isso é uma informação falsa. Tá? Aí já ficou bom, porque na condicional, para o resultado final da condicional ser falso, né, a gente teria que ter a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. É o único caso em que você tem uma condicional falsa, tá? Verdadeiro implicando em falso, fica falso na condicional. Qualquer outra situação, você tem um resultado de condicional verdadeiro. E como nós sabemos que essa condicional é verdadeira e a segunda parte é falsa, a primeira parte não pode ser de jeito nenhum verdadeira. Porque se fosse verdade, se é verdadeiro que a Alice vai ao teatro, então Beto também vai ao teatro, teria que ser verdadeiro para a condicional como um todo ser verdadeira. Tá? Então, nesse caso, o fato da condicional ser verdadeira e a segunda parte ser falsas já garante pra gente que a primeira parte tem que ser falsa, tá? Não pode ser, em hipótese alguma, verdadeira, tá bom? E aí eu já ganhei que a Alice vai ao teatro é uma informação falsa, tá? Então, eu já sei que essa primeira parte tem que ser falsa também. Analisando agora a segunda sentença, você percebe também que ela é, de novo, uma condicional. Se Beto vai ao teatro, então Carolina também vai ao teatro. E ali eu tenho a informação sobre o Beto. Beto vai ao teatro. Eu já sei, na nossa proposição simples 3, que o Beto não foi ao teatro. Então, o que é verdade? Que o Beto não foi ao teatro. Então, a primeira parte da nossa condicional aqui, ser então, Beto vai ao teatro, isso aqui eu sei que é falso, tá? Beto não foi ao teatro, segundo a terceira proposição, então Beto vai ao teatro, nesse caso é falso, tá? Só que agora, se a nossa condicional é verdadeira, a segunda sentença nossa aqui é verdadeira também, todas foram dadas como verdadeira, tá? Se isso é verdadeiro, mas a primeira parte é falso, aí eu não posso chegar a nenhuma conclusão sobre a segunda parte. Carolina também vai ao teatro, tá? Isso pode ser falso ou isso pode ser verdadeiro, porque tanto faz, quando você tem falso, falso ou falso, verdadeiro, o resultado final da condicional é verdadeiro. Então aqui nós não chegamos a nenhuma conclusão, não podemos afirmar que Carolina também vai ao teatro é falso, nem podemos afirmar que Carolina vai ao teatro é verdadeiro. Pode ser qualquer uma das duas. Baseado só nessas informações, eu não consigo cravar nada a respeito da Carolina. Tá? E aí ele fala assim, nesse caso, dentre as afirmações a seguir, a única necessariamente correta. Então perceba, ele quer que seja correta, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser verdade. Então o que eu sei que é verdade? Eu sei que é verdade que a Alice não foi ao teatro e que o Beto não foi ao teatro. Essas duas coisas eu sei que são verdadeiras, tá? Então, o resto, sobre a Carolina, por exemplo, eu não posso concluir. Carolina foi ao teatro? Não sei. Pode ser falso, pode ser verdadeiro. Então, essa daí eu não posso cravar nada, tá? Então, na letra A, nem Alice e nem Carolina foram ao teatro.
A Alice não foi ao teatro mesmo, realmente. Agora, a Carolina eu não posso afirmar. Lembra? A Carolina a gente ficou na dúvida. Pode ser falso ou pode ser verdadeiro que ela foi ao teatro. Então, aqui não podemos marcar a letra A. A letra B fala que a Alice foi ao teatro. A Alice foi ao teatro, não. A Alice vai ao teatro, lá na sentença 1 a gente já viu que é falso, tá? Então, isso aqui eu não posso marcar porque não é necessariamente correto. Tá? Caroline não foi ao teatro. Bom, Carolina não foi ao teatro, eu posso cravar isso? Não, porque eu não tenho certeza. Carolina também vai ao teatro na sentença 2, nós ficamos na dúvida se é falso ou se é verdadeiro, pode ser qualquer uma das duas. Então, nesse caso, não podemos afirmar isso aqui também, a letra C não pode ser a resposta correta. Tá? Letra D, Carolina foi ao teatro, mas a Alice não foi. Bom, realmente a Alice não foi. Agora, Carolina foi ao teatro, não posso afirmar isso, tá? A gente está na dúvida, não é porque a letra C que fala que ela não foi e a letra D fala que ela foi, então uma das duas tem que estar certa. Não, aqui ficou em aberto, nós não podemos deduzir nada a respeito da Carolina, tá? Não podemos dizer que ela foi ou que ela não foi. Está em aberto aqui para o caso da Carolina. E a última, letra E, Alice não foi ao teatro. Realmente, né? A gente viu que a Alice vai ao teatro é falso. Se é falso que a Alice vai ao teatro, então quer dizer que ela não foi ao teatro. Então a letra E é o gabarito aí dessa questão da FCC. Então vamos lá, vamos fazer mais uma questão, né? A gente falou de silogismo agora há pouco, e aí eu vou trazer uma questão que aborda justamente silogismo, tá? A questão da Cesgran-Hill, que diz o seguinte: o silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é constituído por 3 proposições. As 2 primeiras denominam-se premissas e a terceira, conclusão. As premissas são juízos que precedem a conclusão. Em um silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas. Então perceba que esse primeiro momento aqui ele explicou o que a gente já falou, a teoria ali sobre silogismo. Poderia até nem colocar isso aqui na questão, né? Poderia dizer, isso aqui já é um pré-requisito, o candidato tem que saber isso aqui, tá? Mas como ele te deu essa informação, legal, ele está te falando justamente que silogismo tem 2 premissas, uma conclusão, e a conclusão ela segue, né? Ela é uma consequência necessária das premissas, tá? Ele diz assim, são dados 3 conjuntos formados por 2 premissas verdadeiras, então 2 premissas verdadeiras e uma conclusão não necessariamente verdadeira, tá? Então a conclusão ele não está garantindo que é verdade, não está garantindo, né, aqui que é verdadeira. A gente vai ter que analisar com calma cada um desses conjuntos aí. Ele deu 3, tá? Vamos ver o primeiro. Premissa 1, Ana é paulista. Premissa 2, todo corintiano é paulista. Conclusão, Ana é corintiana. Então a gente vai analisar primeiro esse conjunto aqui, tá? Vou passar para a gente ler tudo, depois a gente volta aqui nele. Conjunto 2, premissa 1, Bruno é torcedor do Grêmio, premissa 2, todo torcedor do Grêmio é gaúcho e conclusão, Bruno é gaúcho, tá? Vamos lá, conjunto 3, premissa 1, Cláudio é goiano, premissa 2, nenhum torcedor do Náutico é goiano e conclusão, Cláudio não é torcedor do Náutico. Então o que ele quer no problema? Ele quer saber o seguinte, é ou são silogismos os conjuntos? Então desses 3 conjuntos que a gente viu, qual deles a gente pode afirmar que se trata de um silogismo, né? Então lembra, o que é silogismo? Ele te deu toda a definição lá em cima, né? Voltando lá, ó, ele te deu a definição, falou que tem que ter 2 premissas e tem uma conclusão, e a conclusão tem que ser uma consequência necessária das premissas, tá? Eu sei que as premissas nesse caso são verdadeiras, agora a gente tem que ver se a conclusão, ela é uma sequência, né? Uma consequência natural aí das premissas, tá bom? Então vamos analisar. Conjunto 1, premissa 1, Ana é paulista. Então ele está falando aqui o caso particular, ele está pegando um elemento e dizendo, ó, Ana é paulista, então ela nasceu no estado de São Paulo. Premissa 2, todo corintiano é paulista. Então reparar, a premissa 2 ela já é geral, ela está usando um quantificador todo, né, que é universal, e está pegando 2 classes diferentes, 2 conjuntos aqui, ó, tem os corintianos e tem os paulistas. Ele está dizendo que todo corintiano é também paulista. Tá? Então, se eu pego um corintiano, automaticamente ele é paulista. Então, eu posso dizer que o conjunto dos corintianos, nesse caso, ele vai estar dentro, ele vai ser, ele vai pertencer, ele vai estar incluso, né, ali dentro do conjunto dos paulistas. Ou seja, se eu pegar uma pessoa corintiana, automaticamente ela também é paulista, tá? Então, o conjunto dos paulistas contém o conjunto dos corintianos nesse caso, tá? E aí, qual que é o problema? O problema é que na premissa 1, quando ele pega Ana é paulista, né, que é o caso particular, por ser paulista, ela tem que estar dentro desse conjunto de azul aí, tá? Mas ela pode estar dentro do conjunto dos corintianos ou ela pode estar na parte de fora, né? Ser paulista, mas não ser necessariamente corintiana, tá? Tem essas 2 possibilidades aqui. Eu posso afirmar que Ana, então, eu posso concluir o que ele falou ali, que Ana é corintiana? Não posso, né? Então, nesse caso aqui, ele fez uma conclusão que ela não vai vir, ela não vai ser uma consequência necessária aqui das premissas. O fato da Ana ser paulista e que todo corintiano é paulista não garante que a Ana tem que ser, então,
uma corintiana, né? Teria que ser ao contrário, ele teria que falar que a Ana, sendo uma corintiana, automaticamente ela é paulista porque todo corintiano é paulista, tá? Então aqui, nesse caso, a gente não tem uma estrutura válida de silogismo. Então esse conjunto 1, a gente não vai marcar lá na resposta, tá? Vamos passar agora. Conjunto 2. Premissa 1, Bruno é torcedor do Grêmio, mesma coisa, ele pegou um elemento aqui, o caso particular, Bruno torcedor do Grêmio. Já na premissa 2 ele fez o caso mais geral, ele usou também o quantificador todo, né, torcedor do Grêmio e gaúcho, tá? Então quem nasceu no estado do Rio Grande do Sul. Aí vamos começar por essa parte, todo torcedor do Grêmio é gaúcho. Então pegando os torcedores do Grêmio aqui, então vamos juntar todo mundo do Grêmio e colocar dentro de um conjunto, tá? Automaticamente, todo torcedor do Grêmio, se é torcedor do Grêmio, ele também é gaúcho. Então, o conjunto dos gaúchos aqui vai conter o conjunto dos gremistas, tá? Então, se eu falei que o Bruno é um torcedor do Grêmio, legal. O Bruno, sendo um torcedor do Grêmio, ele tem que estar dentro do conjunto dos gremistas ali, ó, tá? Então, o Bruno, ele tá aqui dentro. Se ele tá dentro do conjunto dos gremistas, automaticamente ele nasceu no Rio Grande do Sul, tá? O Bruno é torcedor do Grêmio e todo torcedor do Grêmio é gaúcho. Então, o Bruno é gaúcho. Aqui tá uma estrutura perfeita de silogismo, tá? Então, esse caso aqui eu vou considerar como sendo um caso de silogismo, tá? O 2 entra, a 1 não. A 3. Premissa 1, Cláudio é goiano. Premissa 2, nenhum torcedor do Náutico é goiano. Repara que começou com a premissa 1 sendo um caso particular, pegou um elemento, o Cláudio, e disse que o Cláudio é goiano, tá? Então o Cláudio faz parte dessa classe, o Cláudio faz parte desse conjunto dos goianos, tá? Agora, na premissa 2, ele usou aqui um quantificador também universal, só que ele usou o nenhum, tá? O nenhum, ele é diferente do todo, tá? Então a ideia do nenhum é diferente. Quando eu digo que nenhum torcedor do Náutico é goiano, eu estou dizendo que se eu pensar em conjuntos, se eu colocar todo mundo que é torcedor do Náutico num conjunto, e eu vou ter que colocar o conjunto dos goianos totalmente separado, não pode ter intersecção entre eles, porque não existe, não existe, né? Não existe torcedor do Náutico que é goiano. Nenhum torcedor do Náutico é goiano, tá? Então eu vou fazer o conjunto dos goianos totalmente separado. Então quem nasceu em Goiás está num conjunto, quem torce para o Náutico está em outro, e não tem ninguém que esteja na intersecção dos dois, tá? E aí, quando eu tenho esse desenho já da premissa 2, a premissa 2 me diz isso, o Náutico, os torcedores do Náutico num canto, os torcedores do Goiás no outro. Quando eu digo para você, a premissa 1, que o Cláudio, ele é um cara que nasceu em Goiás, que é goiano, então o Cláudio, ele tem que estar aqui dentro, né, do conjunto dos goianos. Se ele está aqui dentro do conjunto dos goianos, não tem como ele estar dentro do conjunto de quem torce para o Náutico, tá? Então ali a conclusão, Cláudio não é torcedor do Náutico. Corretíssimo, o Cláudio não é torcedor do Náutico. Posso, baseado nas premissas, né, chegar nessa conclusão de que não tem como o Cláudio ser torcedor do Náutico, porque se ele fosse um torcedor do Náutico, ele não poderia ser goiano, tá? Sendo goiano, não existe torcedor do Náutico que é goiano. Não tem ninguém que está na intersecção desses dois conjuntos. Se o Cláudio está num conjunto, ele não pode estar no outro, com certeza, tá? Então, esse conjunto 3 também é um silogismo. Então, como ele disse, ou são silogismos os conjuntos, nós temos que o 1 não, o 2 e o 3 sim. Então, letra B, 2 e 3 somente. Essa aí, então, é o gabarito dessa questão. Bom, eu vou ficando por aqui e agora fica com você a tarefa, né, de continuar focado, continuar aí mantendo o ritmo dos seus estudos, né, adquirindo sempre mais conhecimento, porque é assim que você vai conseguir atingir o seu principal objetivo, que é buscar a sua aprovação. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.